Mas voltando aqui ao caso de Ubatuba, então, e falando dessas evidências, quando você tem um conjunto de evidências, por exemplo, pousou o OVNI, houve queima ali do solo, houve uma alteração no pH, na esterilidade do solo, você tem radiação, e Sim. então aí já são evidências. Às vezes a pessoa fica com uma marca no corpo, uma queimadura, isso é comum também. Nascem feridas, que é uma doença inexplicável. Tem casos assim, o caso Antônio Vilas Boas, que aconteceu, por exemplo, em São Francisco de Sales, em 57 também, em Minas Gerais, que ele foi abduzido, chegou a ter até uma relação com a criatura lá. Então, um conjunto de evidências, ele pode se tornar uma prova. Mas o que a gente tem de prova? O caso de Ubatuba, ele aconteceu no dia 7 de setembro de 1957, na Praia das Toninhas. Naquela época tinha 6 casas de pescadores ali, e vez ou outra vinha pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, para pescar, passar um final de semana ou um feriado, né, bebendo ali até, fazendo um churrasco, acampando. Se divertindo, né? Se divertindo. Isso em 1957. Então, eram poucas pessoas que tinha ali. E o que aconteceu? Foi observado pelos pescadores e por turistas que estavam ali, um objeto descendo, tocou a água, mas quando ele subiu, ele explodiu. O pedaço maior caiu na água e pedaços menores caíram na praia, que depois de esfriarem, porque estava bem quente, foram coletados pelas pessoas ali. E outros depois acabaram enterrando. Sim. A gente soube que depois foi também a Marinha para lá, foi o Exército e capturou alguns fragmentos e o pedaço maior também. Uma embarcação da Marinha e uma outra embarcação com uma bandeira estrangeira que o pescador, seu Virgílio, ele não soube identificar se era americano, se era algum... Mas provavelmente era americano, porque é americano que gosta disso e que tem acordo, né, com o governo brasileiro nessas coisas. Então, o que aconteceu? Vamos por partes aqui. A imprensa, na época, ela divulgou algumas matérias jornalísticas. Caiu em São Paulo um disco voador. Por que sempre em disco? Por que sempre tem que ser redondo? Então, nesse caso, era redondo, assim, era uma bacia metálica, aluminizada, de cor de alumínio, né, sem nenhum janela ou protuberância aparente, e que explodiu em vários pedaços. Mas existe na ufologia objetos em forma de charuto, né, mais compridos, tem triangulares, tem várias formas, cruz, já foi visto objeto em forma de cruz também. Então, ovoide, né, o oval e o circular, ele é o mais comum, tanto à noite como de dia. Agora, existem outros formatos, num percentual, logicamente, bem menor. E aí o que aconteceu? A imprensa divulgou o caso de Ubatuba, a revista O Cruzeiro Antigo também fez uma matéria, a explosão do disco voador, mostrando os fragmentos, laudos que foram feitos no Ministério da Agricultura do Brasil naquela época. E depois a gente ficou sabendo, o seu Virgílio, né, que eu comentei, esse cidadão aqui, ó. Esse aqui é o seu Virgílio, que viu a Marinha Brasileira, mais um outro navio, recolhendo, né, na época, um pedaço grande desse objeto que caiu lá em Ubatuba. E ele tinha pedaços também. Então, os pedaços eu recebi, esse pedaço eu tenho, que são esses fragmentos aqui, eu recebi de um filho de um militar do Exército, isso mais alguns anos atrás, e nós mandamos analisar esse material na USP. Tá? Na USP, eles chegaram à conclusão de que se tratava, isso aqui é um dos laudos da USP, de que se tratava de magnésio 99,3, está aqui, ó. Os estudos efetuados indicam que os fragmentos são constituídos basicamente por magnésio, né? E o resto é óxido de magnésio. Então, era um magnésio puríssimo. O doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo da época, que teve acesso a esses fragmentos, que ele recebeu do Ibrahim Suede, né? Os mais antigos aí sabem quem é Ibrahim Suede, né? Os mais novos não sabem. Ibrahim Suede, ele foi um jornalista, colunista do jornal O Globo, um jornal carioca,
E ele chegou a escrever, naquela época, a respeito desse caso da explosão do OVNI de Ubatuba. E aí o doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca, ficou sabendo, conseguiu os fragmentos, analisou no Ministério da Agricultura e depois encaminhou um pedaço desse para a APRO, que era uma entidade norte-americana, que a partir daí começou a fazer análises nos laboratórios Down, e depois a gente ficou sabendo que foi analisado até na Caltech, na NASA, em universidades da França e ultimamente na Universidade de Stanford, pelo Gary Nolan. Quem que é o Gary Nolan? É um microbiologista, esse camarada aqui. Ele já analisou mais de 10 pedaços de OVNIs de outros eventos, inclusive o evento que aconteceu no Brasil, na Praia das Toninhas. E esse Gary Nolan, ele usou um equipamento de precisão que analisa os isótopos do magnésio. E o que ele constatou? Ele constatou de boca aberta que aquilo ali era um ultramaterial, ou seja, era um material, era magnésio, mas um magnésio que tinha 30% de diferença do magnésio terrestre. Ou seja, é um magnésio que veio de fora da Terra, portanto, extraterrestre. E aí ele não entendia como que esse magnésio, em 57, não existia técnica para você manipular e mudar esses isótopos do magnésio. Um outro pesquisador que trabalha junto com o Gary Nolan é o Peter Sturrock. O Peter Sturrock é um cientista de Stanford também. Ele esteve no Brasil em 1985, pesquisando e fez um trabalho acadêmico a respeito desses fragmentos e esse OVNI que explodiu em Ubatuba. Ele chegou a duas conclusões. Ele falou, ou é um meteorito que caiu em 1933, 1934. Eu ia perguntar agora sobre isso. Não poderia ser uma estrela, um meteorito? Ou ele é um OVNI. Ele falou, outra coisa não é. Com relação ao meteorito... Não é da Terra. Isso eles comprovam, que não é da Terra. Não é da Terra. Ou é um meteorito ou é um OVNI. Só que eu contesto a hipótese do Peter Sturrock, porque eu levei para 2 especialistas. Aqui está um laudo de um dos especialistas em meteorítica. Ele analisou esse material, que é o Paulo Anselmo Mattioli, e ele chegou à conclusão que a configuração física externa e interna do material não corresponde a meteoritos que já caíram na Terra. Meteoritos que já caíram na Terra e que tenham em sua composição magnésio, tem no máximo, estourando, 26%. E esse fragmento tinha 99,9, 99,3, 99,2, ou seja, é altíssimo. Então ele falou, olha, meteorito não é, então fica só... Pelo menos os que são mais próximos da Terra, porque o universo é muito grande também, não, de repente uma viagem... O siderito, o meteorito, quando ele cai na Terra, geralmente ele vem combinado com outros elementos, por exemplo, níquel, ferro, estanfiodita, farrigitonita, coisa que não foi encontrado nesse metal. E outra coisa, existem 2 fragmentos enormes, que são grandes, né? Os fragmentos que eu tenho são pequenos. Mas esses fragmentos estão no Museu OVNI, lá na Argentina, na região de Entre Rios. Eu estive lá para verificar esse material também. Um dos fragmentos foram doados pelo Dr. Olavo Fontes a um pesquisador chamado Ojeda, lá da Argentina, e o outro foi um marinheiro mercante que, passando pela região ali de Ubatuba, obteve também um fragmento e depois acabou cedendo para esse museu argentino. O Jacques Vallée, que é um físico francês, que é esse cara aqui, ele esteve lá juntamente com a Andrea Simondini, que é uma das curadoras do museu, e coletou as amostras que foram levadas para Stanford para fazer as análises científicas, né? E aí se descobriu, né, que realmente se trata de um material, uma prova real e concreta de que o fenômeno OVNI é real e existe, de que disco voador existe. Então isso é uma prova.